O ano era 1996. O Tamagotchi era lançado, caiu o avião dos Mamonas Assassinas, Bill Clinton é reeleito presidente dos Estados Unidos, nasce a ovelha Dolly, surge o surto da vaca louca, Michael Jackson vem pra Salvador, surge o primeiro filme da trilogia Pânico, morre Renato Russo e as pessoas só parecem conhecer a música Macarena. E a minha história começa aqui. Felizmente, a MTV estava no seu auge. A banda Smashing Pumpkins já tinha lançado há um ano um dos melhores e mais icônicos álbuns da época, e talvez até aos dias de hoje. E agora eles vêm para o seu primeiro show no Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro. Na época eu era só uma criança que havia se apaixonado pela banda, e Melancholy and the Infinite Sadness foi meu primeiro álbum de rock, e o clipe Bullet with Butterfly Wings foi justamente a música que me fez enlouquecer pela banda. E nessa época eu ainda morava na Bahia, em Salvador, e sendo uma criança, filha de mãe solteira, além de ser muito nova na época, eu não tinha muito como ir no show, tanto por questão financeira como de idade mesmo, né? Então, eu decidi gravar o show pela TV com um videocassete que tinha lá em casa. E que, diga-se de passagem, pra época era super moderno. Chorei enquanto assistia. Chorei de emoção, de ver eles no meu país pela primeira vez, mas também chorei de muita tristeza por não poder ver a banda, a minha banda favorita. E pra completar a alegria da casa, eu acabei entrando num hiperfoco tão louco que eu só queria assistir essa fita todos os dias, uma vez seguida da outra, num loop tão frenético que um dia a fita embolou no videocassete. E o resquício de imagens que eu tinha, né, o único resquício, ficou todo danificado. Ou seja, não dava mais para ver mais nada. Mas bom, alguns bons anos se passaram, eu me mudei para o sul do Brasil, fiz quase todo o dever de casa de uma boa cidadã, estudei, me formei, casei e fui embora do Brasil. E antes que alguém comente, não, eu não casei com nenhum gringo e com ninguém que tivesse passaporte. Meu companheiro é brasileiro mesmo e é isso. Agora o ano é 2025. Quase 2 anos depois de me mudar para a Alemanha, em março, eu vejo o anúncio do show da minha primeira banda preferida de rock, e em pelo menos 3 cidades aqui da Alemanha. Não preciso nem dizer que eu quase enlouqueci, né? As cidades eram Berlim, Bonn e Ludwigsburg. Atualmente e infelizmente, eu ainda moro no sul da Alemanha, ou seja, a opção mais próxima então seria Ludwigsburg. A parte do infelizmente, talvez você já saiba, mas o fato é que desde março eu já me prontifiquei de comprar esse ingresso para garantir de que eu realmente iria para esse show, né? Mas tinha um pequeno detalhe que eu tinha me esquecido. Março é o mês do meu aniversário. E como eu não ando muito animada com o sul da Alemanha, e para não surtar de vez, eu achei melhor comprar uma passagem para Amsterdã, para tirar um tempo de férias do sul da Alemanha. Afinal, saúde mental em primeiro lugar. Um brinde! Feliz aniversário para mim! Por isso achei melhor deixar para comprar esse ingresso no mês seguinte. Daí abril chega e eu descubro que as contas ficaram um pouquinho além do que eu estava esperando por causa do mês do meu aniversário. Mas aí eu pensei, tudo bem, deixa que maio eu compro, afinal ainda dá tempo, né? Final de abril, uma das minhas melhores amigas que mora lá na Nova Zelândia, já há algum bom tempo, me diz que em maio ela tá vindo pra cá, pra Europa, e que ela pretende festejar o aniversário dela na Itália. Daí, por causa disso, eu achei que tá, ok, faria sentido eu deixar pra comprar esse ingresso, né, postergar de novo, lá pra junho ou julho. Fui pra Itália, encontrei minha amiga e voltei cheia de compras. O que já era de se esperar, né? Mas ok, então o ingresso vai ficar para julho, eu pensei. Mas aí teve outra questão. Em julho, eu lembrei que tinha também o aniversário do meu parceiro e da minha mãe, o que me fez gastar mais uma grana que, de novo, eu não estava preparada. Essa enrolação toda, eu confesso que eu até já estava ficando um pouco desanimada com essa questão do ingresso. Daí agosto chega e eu tô completamente sem dinheiro. O show estava marcado para o dia 3, no Palácio de Ludwigsburg. O valor do ingresso, 72 euros para a pista normal e 89 euros para ficar na frente do palco. E é óbvio que eu queria na frente do palco.
Só que também é óbvio que na minha carteira, tudo que eu tinha era 45 euros. Sim. Então eu comecei uma maratona de buscas para ver onde que eu conseguiria um preço razoável de revendas de ingressos nos classificados que tem aqui, né? Então no dia 27 de julho eu já tinha dado uma olhada, mas a maioria estava vendendo pelo mesmo preço do site oficial. Além disso, tinha algumas pessoas que estavam vendendo ainda mais caro. Então pensei, ok, semana que vem esse povo vai baixar o preço, né? Pelo menos era o que eu esperava. Dia 31 de julho, comecei a vasculhar os ingressos. Vários ingressos por 70, 75 euros, alguns por 65 euros. Dia 1º de agosto, sexta-feira, meio-dia. Começaram a surgir algumas reduções do preço, mas ainda não que tivesse dentro do meu orçamento. Até tinha alguns ingressos bem tentadores, como, por exemplo, 70 euros na frente do palco. Mas é isso, não cabia no meu bolso. Mas ainda no dia 1º de agosto, na sexta-feira, só que mais à noite, eu resolvi criar coragem para perguntar para essa galera se não tinha como dar uma negociada no preço. Até que eu vi um que estava negociando por 55, então eu resolvi criar coragem e chutar, né? Não aceitaria por 35 euros? Daí eu esperei um pouco, 2 horas depois, a resposta... Nine. Ok. Daí eu me toquei de mais um negócio, né? Eu comecei a olhar a região que cada um desses ingressos estavam para eu poder ir lá buscar. E daí foi onde eu percebi que tinham lugares que eram razoavelmente perto, em torno aí de 1 hora de distância, né, de trem, mas também como tinham lugares que eram um tanto longes, né, para mim pelo menos, que levariam em torno de 6 horas para ir buscar. Daí não tinha como, né? Ou seja, as minhas opções que eu tava de olho no classificados, elas simplesmente caíram pela metade. Mas ok, já era quase 11 horas da noite, o dia já tava acabando e daí eu pensei, né? Vou mandar uma mensagem pra essa galera, quem sabe alguém me responde até amanhã de manhã. Sábado, dia 2, chove o dia todo. Acordo pela manhã e vou direto checar minhas mensagens e classificados e bingo! Tive um aceite da minha oferta. Mas daí eu percebi um problema, ou melhor, 2. O local para buscar não era tão perto quanto eu imaginava e, na verdade, eu precisava de 2 ingressos, porque eu não ia sozinha, né? Um seria para mim e o outro para o meu companheiro. E o problema justamente era esse, essa pessoa ela só tinha um ingresso disponível. Ela até tinha colocado 2, mas no momento ela só tinha um. Mas, de qualquer forma, a gente resolveu deixar esse ingresso reservado e, assim, ficaria mais fácil para procurar o próximo. Pelo menos um já tinha garantido. Daí começaram a surgir ingressos na faixa de 50 euros, o que começou a me animar bastante. Só que nada abaixo disso. Até que resolvemos, quer saber? Vamos chutar o balde e começamos uma chuva de mensagens, né? Vai que... Só que a maioria das respostas eram 999. Até que a gente resolveu criar o nosso próprio anúncio. Buscamos 2 ingressos por 35 euros cada. Meio-dia, nada. 2 horas da tarde, nada. 15 horas, nada. 16 horas, nada. 17 horas, nada. E o nervoso aumentando cada vez mais. Afinal, o show seria amanhã. E tudo que eu senti era um tic-tac louco na minha cabeça. E eu ainda precisaria buscar o ingresso lá nos Cafundó do Judas, sei lá eu onde. 17 horas e 32 minutos. Surge a primeira luz no fim do túnel. Olá, tenho 2 ingressos pro show. Perguntei, faz cada um por 35? Só pra confirmar pra ver se a pessoa tinha lido mesmo meu anúncio? Sim. Onde busco? Perguntei. Stuttgart. Perfeito. Saí pulando da cadeira que nem uma criança doida, mas ao mesmo tempo, como ainda era sábado, eu pensei, calma, segura a onda. Eu ainda não tenho esse ingresso em mãos, então deixa pra comemorar depois que tiver com eles aqui, ó, segurando. Ansiedade no pico, mão suando, coração palpitando. Tomei uma valeriana e fui dormir. Domingo, dia 3 de agosto, nublado, sem chuva. Chegou o grande dia. O combinado era que eu iria pegar os ingressos às 16h30 na estação central lá de Stuttgart
Então, eu precisaria pegar o trem que saía daqui da minha cidade às 3h30. Tudo perfeito até então. Mas aí que eu chego na estação e o trem avisa que vai ter um atraso de 5 minutos. Ok, já é uma coisa meio comum, meio que acontece com uma certa frequência. Então, espera, passa 5 minutos, nada de trem. Aí vem uma nova atualização. 15 minutos de atraso. Ai, ai. Primeira coisa que eu penso, Deutsche Bahn. Espero, nada. Nova atualização, 25 minutos de atraso. Gente, parece brincadeira, assim, sabe? Justo hoje, eu já quase surtando. Bom, por via das dúvidas, resolvi mandar mais uma mensagem pra pessoa. Então, eu marquei de novo pra encontrar essa pessoa às 17h30. Até porque, a princípio, tava tudo sob controle. O portão só iria abrir a partir das 17 horas e o show tava previsto pra começar às 19 horas. Então, eu ainda teria um tempinho de folga, né? Mas aí eu fiquei pensando, não vou surtar. Nada vai me fazer surtar. Mentaliza, vai dar tudo certo. Mas aí, até que finalmente o trem chega, ufa, aí começa a sessão alívio. Chegamos em Stuttgart às 17h23, ou seja, ainda chegamos um pouquinho antes, né? E aí saiu correndo atrás da pessoa que estava com os ingressos. E essa parte foi bem fácil, foi um cara bem simpático que na verdade já estava nos esperando bem de boa. E pronto, ingresso na mão, agora bora para Ludwigsburg. Mas ainda assim, lá no fundinho, não deixei de ficar com o pensamento, será que esse ingresso não é falsificado? Mas enfim, a gente pegou o trem lotado, como já era de se imaginar, né? Até que a gente chegou em Ludwigsburg às 18 horas. Passamos pela segurança e seguimos pra grade, ou pelo menos pro lugar que fosse mais próximo do palco, já que a gente não conseguiu comprar o ingresso de frente pro palco. E finalmente conseguimos! O show acabou tendo 1 hora de atraso, mas o que importa, pelo menos pra mim, é que a gente conseguiu ficar num lugar bem pertinho do palco. Chorei, perdi minha voz de novo, chorei de novo, especialmente quando eles tocaram Tonight Tonight. Foi um choro de emoção. E essa emoção veio daquele lugar, daquela criança lá na Bahia que jamais imaginava que um dia isso poderia acontecer. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da minha história. Obrigada por ter ficado até o final. Se puder, não esquece de deixar um like. Se quiser ouvir mais histórias que nem essa, só se inscrever no meu canal, que é um canal novo, fresquinho. E é isso, gente. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!